Fala galerinha, bora dar continuidade aí aos conteúdos do grupo A, né? Continuando com a parte de aritmética. Lembrando que a aritmética é uma parte bem importante, tanto para a prova do SSA quanto para a prova do Enem, tá certo? E auxilia em vários outros conteúdos de matemática. E aí o próximo assunto é justamente o conteúdo de divisibilidade. Na realidade, o conteúdo de divisibilidade não isenta a gente de fazer a conta da divisão. No caso, auxilia para a gente verificar se o número pode ou não ser divisível por outro, né? Então, aqui tem, ó, os critérios de divisibilidade auxiliam na hora de verificar se um número pode ou não ser divisível por outro. Essas regras evitam que você precise efetuar a conta da divisão em alguns casos, agilizando a resolução. Às vezes a gente quer verificar se um número pode ou não ser divisível por outro e acaba fazendo a divisão. Isso daqui ajuda a gente a não fazer essa divisão, isso quando os números são grandes. A gente não precisa verificar a conta em si para verificar se é ou não divisível. A gente pode utilizar as regras de divisibilidade. Algumas já são conhecidas, que a gente já vê desde o ensino fundamental, tá certo? E lembrando, divisibilidade ajuda bastante na decomposição em fatores primos. Quando a gente vai fazer a decomposição, a gente testa para ver se dá para dividir ou não. E no caso da divisibilidade, a gente já vai ter essa resolução mais rápida, tá certo? Não isentando de fazer a divisão. Se for preciso, tem que ser feito. Bora lá, ó. Primeiro, divisibilidade por 1. Todos os números são divisíveis por 1, qualquer número. Divisibilidade por 2, o número tem que ser par, ou seja, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisibilidade por 3, todo mundo já sabe, é quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Então, eu vou somar 1 mais 5, 1 mais 5 dá 6. 6 divide por 3. 2 mais 7 dá 9. 9 divide por 3. Aí eu tenho aqui 1 mais 2 mais 8, aqui dá 11. 11 não divide por 3, então o número 128 não divide. 1572, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 9. 6 com 9 dá 15. E 15 dá para dividir por 3, então o número 1572 também dá para dividir por 3. Continuando aqui, ó, divisibilidade por 4. Quando o número termina em 00, que é o caso do 200 aqui, ó, já sei de cara que ele dá para dividir por 4. Ou os últimos dois dígitos formam um número divisível por 4. Jorge, como assim? 128. Eu só vou olhar para o 28. 28 dá para dividir por 4? Dá. Então, o número inteiro, 128, dá. 42 divide por 4? Não. Então, 242 também não. 22 divide por 4? Não. Então, 1322 também não. Para a divisibilidade por 5, o número precisa terminar em 0 ou 5. Divisibilidade por 6, ele precisa dividir por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ser par. E a soma dos dígitos tem que dar um número divisível por 3. Na divisibilidade por 7, tem uma regrinha que parece um pouquinho longa, que é isso daqui, mas é muito fácil, tá certo? Eu vou ler e a gente vai resolver os dois exemplos que estão na página de trás. Há um processo que, dependendo do valor, agiliza mais do que a própria divisão. Duplicamos, o que é que a gente vai fazer? O processo é o seguinte, a gente duplica, ou seja, dobra o algarismo das unidades e subtrai do resto do número, sem esse último dígito. Se o resultado for divisível por 7, então o número original também será. Caso o número seja grande, a gente continua o processo, repete mais uma vez e tal. Vamos lá. O que é que eu vou ter que fazer? 294 aqui. Eu vou pegar o último dígito, dobrar ele, que é multiplicar por 2, e subtrair do resto do número. Ou seja, eu vou pegar 29 menos 8. Aqui dá 21. Aí eu verifico. 21 dá para dividir por 7? Dá. Se o 21 dá, 294 também dá. Mesmo esquema aqui, ó. Pegar o último, dobrar, aí vai ficar
426 menos 2. Vai ficar 424. Só que é um número muito grande ainda. O que é que a gente vai fazer? De novo, vou dobrar o último. Vai ficar 42 menos 8. Isso daqui dá 34. 34 dá para dividir por 7? Não. Se o 34 não dá, então 4.261 também não dá. Ainda continuando aqui, ó, divisibilidade por 8. Quando o número terminar em 000, que é o caso do 16.000 aqui, ou seus últimos 3 dígitos formarem um número divisível por 8. Ou seja, os últimos 3 dígitos, aqui é o próprio 520. 520 a gente precisa verificar se é divisível por 8. Eu posso verificar fazendo a divisão, né? 520 dividido por 8. Isso daqui vai dar 65, então bate, é uma divisão exata. Esse caso aqui a gente precisou fazer a conta. Só que tem casos que a gente não precisa fazer a conta. Por exemplo, 480 a gente já sabe que dá para dividir por 8, que dá 60. Então, verdadeiro. 328. Ah, Jorge, 328 também está difícil. 320 dá para dividir por 8. Se eu somar mais 8, também dá. Então, aqui, todos os casos são verdadeiros. A gente consegue dividir por 8. Na divisibilidade por 9, é quando a soma dos algarismos ela é parecida com a do 3. Só que a do 3, a soma tem que dar divisível por 3. Na do 9, a soma tem que dar divisível por 9. E divisibilidade por 10, o número tem que terminar em 0. Terminou em 0, dá para dividir por 10. Continuando ainda aqui, ó, na divisibilidade por 11, tem outro processo prático também que evita a gente fazer a continha, né? A gente retira o algarismo das unidades e subtrai do resto do número. Jorge, como assim? Vou tirar esse. Aí vai ficar 28 menos 6, que vai dar o quê? 22. 22, será que divide por 11? Verdadeiro. Então, se o 22 que a gente verificou dá para dividir por 11, 286 também dá. Se o resultado for divisível por 11, o número original também será. Caso o número seja grande, a gente repete o processo. Bora lá. Ó. Aqui eu vou tirar esse dígito. Vai ficar 1464 menos 1. Fica 1463. Jorge, tá grande. Tira o último. 146 menos 3. Vai dar 143. Jorge, tá grande. Apesar que já dá para verificar. Mas aí vamos tentar repetir o processo. 14 menos 3, que vai dar 11. Ó. Deu 11, então, verdadeiro. Então, quer dizer que 14.641 dá para dividir por 11. É verdadeiro. Aqui a mesma coisa. Esse último é 0, mas vamos fazer devagarinho, né? 2.435 menos 0. 2.435. Vou pegar o último, vou tirar. 243 menos 5. Dá 238. Ah, Jorge, 238 está complicado. Bora tirar. 23 menos 8, né? 23 menos 8 vai dar 15. 15 não dá. Então, se 15 não dá, 24.350 também não dá por 11. Na divisibilidade por 12, o número tem que ser divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. Ou seja, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3 e aquela regrinha do 4, né? Terminar em 00 ou os últimos dois formarem um número divisível por 4. Já na divisibilidade por 13, tem outro processo prático que é parecido com os outros dois. É a mesma ideia. Vamos lá. Ó. Só que nesse caso a gente quadruplica. Vou pegar o último dígito, quadruplicar. E a gente vai somar ao número sem ele. Então vai ficar 75 mais 16. Isso daqui dá 80, 91. Ah, Jorge, 91 tá muito complicado ainda. Bora lá. Pega o último, quadruplica. Eu vou pegar 9 mais 4, que vai dar 13. 13 dá para dividir por 13, verdadeiro.
Se der um número divisível por 13 também, ó. Se resultar no número divisível por 13, então o original também será. Se o número for grande, a gente repete como a gente fez aqui, fez pela segunda vez. Bora aqui, ó. Multiplica por 4, aí vai ficar 58 mais 8. Isso daqui dá 66. Ah, Jorge, 66 tá grande ainda. O que a gente faz? Repete de novo. 6 mais 24 vai dar quanto? 30. 30 não dá para dividir por 13. Se 30 não dá, 582 também não dá. Na divisibilidade por 14, o número tem que ser divisível por 2 e por 7 ao mesmo tempo. Ou seja, tem que ser par e aplicar aquela regrinha de dobrar o último e subtrair. Na divisibilidade por 15, tem que ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Tá certo? Então, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3 e ele precisa terminar em 0 ou 5. Beleza? Aí, dando continuidade aos assuntos e à prática de vocês, vocês vão tentar fazer a página 9, do primeiro ao quinto, aquelas atividades em sala, né? Para a sala, na página 9. E aí, acredito que amanhã ou até mais tarde eu estou postando uma resolução dessas 5 questões, tá certo? Cheiro para vocês, bons estudos!